Alô vocês! Estamos de volta no nosso curso de abuso de autoridade. Essa é a aula 6, né? Nós estávamos falando sobre a questão da dar início ao proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe inocente. Meu amigo, esse dispositivo aqui, particularmente o Ministério Público, o Conselho de Procuradores Gerais se reuniu e entende que esse dispositivo é inconstitucional. Por quê, professor Franklin? Porque se está impedindo que a polícia, que o Ministério Público e que as demais autoridades investiguem penal, civil ou administrativamente, sem justa causa, uma determinada pessoa. E se eu tirar do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do delegado de polícia, essa função, eu estou acabando com a persecução penal brasileira. É preciso dar oportunidade para se proceder investigações. O que é sem justa causa? Sem justa causa, ele deveria dizer assim, sem nenhum indício da autoria e da materialidade do crime. Mas justa causa é uma expressão muito ampla. Então, claro que ainda está valendo esse dispositivo, vocês devem ter observado que alguns dispositivos eu pulei, não porque eu tenha pulado de propósito aqui na aula, não, porque não foram recepcionados pelo princípio da legalidade. O presidente vetou alguns dispositivos, então nós nem falamos, mas esse está válido. E é lógico que aqui eu teria, e já deve ter iniciativa nesse sentido, de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque esse dispositivo está simplesmente tirando a oportunidade das pessoas serem investigadas. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, né? Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, e aí tudo bem, aí eu realmente concordo que se houver uma procrastinação injustificada de uma investigação, evidentemente isso vai prejudicar a pessoa investigada. Então eu tenho que ter uma justificativa, um indício da autoria e prova da materialidade daquele investigado que precisa de um prazo de conclusão daquele inquérito, precisa de um prazo de conclusão daquele procedimento administrativo que fica com aquela espada de Damocles na cabeça dele enquanto ele não tem uma decisão. Ainda mais quando a decisão no final, depois de muito tempo, é absolutória e ele não é responsabilizado. Então, eu preciso ter um prazo para concluir essa investigação. Se não tiver essa justificativa, eu tenho um abuso de autoridade no artigo 31, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Queria mais uma vez agradecer a você, meu amigo, que está aí até agora, guardião aí da legalidade, persistindo nesse curso. Muito obrigado e dizer da minha satisfação de estar compartilhando com vocês o conhecimento. Bom, aqui no parágrafo único, diz também que incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, né, vamos, então, ter um prazo para execução ou conclusão de procedimento, ou estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Quem inexiste um prazo e ele, então, estende essa investigação, dificultando, atrasando para o investigado a fiscalizar. Já estamos acabando, né? Estamos acabando, já falta pouco para a gente terminar. Já estamos no artigo 32, então já estamos terminando a nossa aula de abuso de autoridade. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar
ao termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Então, se a autoridade nega ao defensor, ao advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, eu estou, então, praticando o abuso de autoridade, salvo se a realização dessas diligências futuras, o sigilo seja imprescindível. Então, se o sigilo for imprescindível e a autoridade negar o acesso, é porque ele está querendo resguardar o procedimento futuro de persecução contra aquela pessoa. De qualquer forma, se ele negar injustificadamente, eu tenho abuso de autoridade com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Estamos acabando. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Você, policial, você, juiz, você, promotor, não pode obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Daí porque se você obriga uma pessoa a fazer uma determinada ação, por exemplo, assinar documentos coagindo essa pessoa, nós estamos praticando o crime de abuso de autoridade, cuja pena de detenção de 6 meses a 2 anos, crime de menor potencial ofensivo, que a pena máxima não é superior a 2 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter privilégio indevido. Então você é a famosa carteirada do policial que vai numa festa, ele tem que pagar, ele pega a carteira e dá a carteirada e diz, eu sou policial, vou entrar. Se ele não está no exercício da função pública, ele não tem direito a dar a carteirada para entrar. Se ele estiver cumprindo uma diligência de busca e apreensão, ou para efetuar uma prisão em flagrante, tudo bem ele entrar na festa. Mas se ele não está, não é correto e isso tipifica abuso de autoridade. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte de excessividade medida, deixar de corrigi-la. Então, aqui, na hora em que o juiz decreta a indisponibilidade dos ativos, ele tem que estar com muito cuidado de não extrapolar o limite legal, o limite proporcional daquele bloqueio dos ativos, porque senão ele pode responder por uma pena de detenção de 1 a 4 anos, isso constitui abuso de autoridade. Demorar demasiadamente, injustificadamente no exame do processo, de que tenha requerido vistas em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu julgamento, também é crime de abuso de autoridade previsto no artigo 37, cuja pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa. Ainda agora nós falamos sobre isso. Você não pode divulgar aquela foto daquele preso numa rede social, dizer, olha, o Zé Barrinho aqui é culpado daquele crime, porque você está antecipando a culpa, e isso é abuso de autoridade, previsto no artigo 38, cuja pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Bom, meus amigos, terminamos o curso de abuso de autoridade. Eu pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria só dizer que o procedimento da lei de abuso de autoridade, ele inclui os dispositivos do Código Penal, o Código de Processo Penal e Lei dos Juizados Especiais, e ele modificou a prisão temporária, o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária. Ele também modificou a interceptação das comunicações telefônicas, constituindo crime a interceptação de comunicações telefônicas, pena de reclusão de 2 a 4 anos, e ele também mudou o Estatuto da Criança, porque os efeitos da condenação para os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade praticados por servidores públicos é a perda da função pública, né? E a perda do cargo, mandado, função,
se ele praticar o crime contra a criança e contra adolescente. Nossa lei de abuso de autoridade entrou em vigor no dia 3 de janeiro de 2020, portanto está em pleno vigor. Queria agradecer agora sim a nossa querida audiência pela paciência, muito obrigado pela oportunidade e espero vê-los em outros cursos, se Deus assim o permitir. Um grande abraço ao IDES, um grande abraço à FIBRA, um grande abraço ao Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar. Queria agradecer ao Qualifica, mais uma vez a deputada professora Nilce, aquele coraçãozinho para todos da Procuradoria Especial da Mulher, pelo grande apoio que nos deram nessa live. Que Deus assim nos permita que a gente continue cada vez mais nesse caminho do conhecimento e da qualificação profissional. Grande abraço.